A paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Vou estar trazendo para você, nesse momento, a mais linda história, biblicamente falando. A história do pai da fé, que é Abraão. Abraão, por volta de 1800 a.C., foi um patriarca bíblico que recebeu de Javé, Deus, a missão de chefiar os povos semitas, atuais judeus e árabes, e migrar para Canaã para formar uma grande nação. As três principais religiões monoteístas do mundo, cristã, judaica e muçulmana, o reconhecem como o primeiro dos patriarcas de Israel. Abraão, segundo a Bíblia, é originário da cidade de Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia. Era filho de Terá, descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Terá gerou também Nacor e Harã. A principal fonte bíblica sobre Abraão é o Gênesis. O capítulo 12 relata que Abraão, por volta de seus 75 anos de idade, recebeu um chamado de Deus para partir rumo aos recantos de Canaã. Deus vai chamar Abraão e não vai dar direção, e diz: vamos para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, tendo fé, ouviu a voz de Deus. Lá Abraão formaria sua prole, que daria uma origem a uma grande nação. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Olha o tamanho da fé de Abraão. Ele não conhecia a terra, não sabia para onde estava indo, mas o Senhor disse a ele: vai para um lugar e eu vou te mostrar. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, você, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as nações. Ou seja, todo aquele que te abençoar será abençoado também, mas o que te amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. O Abraão, obediente, partiu conforme lhe dissera o nosso bondoso Deus. Saiu de Harã e levou consigo sua mulher Sara e seu sobrinho Ló, filho de Harã, todos os bens que possuía e os escravos que havia adquirido em Harã. Chegando a Canaã, atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Javé apareceu a Abraão e lhe disse: eu darei essa terra à sua descendência, Abraão. E Abraão constituiu um altar a Javé, constituiu um altar ao Senhor, conforme a Bíblia descreve em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Houve uma época em que a fome atingiu Canaã e Abraão se dirigiu para o Egito para aí morar. Depois voltou para Canaã e se separou de Ló, que foi para o leste, e entrou com suas famílias no Vale do Jordão para fixar suas tendas até Sodoma. Abraão, que era casado com Sarai, ainda não havia conseguido gerar um descendente sequer. Então Sarai disse a Abraão: não me deixe filhos, una-se a uma escrava para ver se ela me dá filhos. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Abraão deu o nome do filho que saiu da egípcia Agar, de Ismael. Mas entenda que aqui havia uma proposta de Deus, que Deus daria um filho a Sara, ou a Sarai, com o tempo determinado de Deus, mas ela não esperou o tempo de Deus e deu a sua serva para que Abraão tomasse e lhe desse filhos através da escrava Agar. Então, quando Ismael já estava prestes a entrar na adolescência, agora Abraão, já com quase 100 anos, teria recebido outra mensagem de Deus. Deus disse a Abraão: sua mulher Sarai
não se chamará mais Sarai, mas Sara, e eu a abençoarei, e dela darei a você um filho. Eu o abençoarei, dela nascerá nações, reis e povos, conforme está escrito lá no livro do Gênesis, no capítulo 17, no versículo 15 e 16. Então, o tempo de Deus para a vida desse casal não havia chegado e Sara agora se apressou antes um pouco, dando à egípcia Agar para que Abraão tivesse filhos. No entanto, Deus agora tem a promessa de dar filho a uma idosa, a um idoso, no tempo em que Deus tinha marcado. Sara concebeu e deu à luz um filho para Abraão, que já era velho. Assim, as promessas de Deus sobre a nossa vida, que nós possamos acreditar, confiar. Sara já não havia mais fé suficiente para acreditar devido à sua velhice. Então, ela desacreditou, mas Deus cumpriu a sua promessa no tempo determinado para com a vida de Sara e Abraão. E Abraão deu o nome de Isaque ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara. Tempos depois do nascimento de Isaque, Sara pediu para Abraão que expulsasse Agar e Ismael de seus domínios. Então ela disse a Abraão: expulse essa escrava e o filho dela, para que o filho dessa escrava não seja herdeiro com meu filho Isaque. Preste bem atenção. Alguém que havia pedido a Abraão para que se deitasse com a escrava, para ter filhos com ela, para que esse filho pudesse ser o seu filho, antes de que acontecesse a promessa de Deus. Então, após Deus cumprir toda a sua promessa, que agora o herdeiro está em seus braços, o filho está em sua vida, agora ela, aborrecida, quer que Abraão expulse de casa a escrava e também o filho dela. Imagine o tamanho da dor causada a Abraão devido ao arrependimento da Sara. Agora Abraão tem que expulsar o filho e a escrava de casa. Aborrecido com a iminente separação, Abraão recebeu outro recado de Deus, que embora as promessas fossem se cumprir através de Isaque, seu primogênito também seria abençoado. No capítulo de número 22, Abraão é levado à grande prova e Deus manda que ele leve o seu filho Isaque a uma grande montanha lá em Moriá e ofereça-o a sacrifício em demonstração da sua fidelidade. Observe, Deus agora vai provar a fidelidade de Abraão. Deus agora vai ver o coração de Abraão, se a adoração de Abraão era maior a Deus ou a Isaque. Quando estava prestes a matá-lo, o anjo do Senhor disse: não estenda a mão contra o seu moço, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que teme a Deus, pois não me recusou o seu único filho. Abraão pegou um cordeiro e ofereceu em sacrifício ao Senhor. Abraão, com sua imensa fidelidade, ouviu a voz de Deus, foi obediente, assim como Deus no início disse a ele, lá no capítulo 12 de Gênesis, para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela. Agora o Senhor vai dar outra ordem, dizendo: pega o teu filho Isaque, a quem tu mais ama, o teu herdeiro, o único. E assim Abraão fez, cumprindo tudo o que Deus lhe havia ordenado. Isaque seguiu ao lado de seu pai, gerou filhos, Esaú, Jacó. Posteriormente, o anjo mudou o nome de Jacó para Israel. Após a grande batalha de Jacó no Val de Jaboque, ter lutado com o anjo, ou algumas traduções bíblicas diz que Jacó lutou com Deus. E esse foi o motivo da mudança de Jacó, que significa Jacó, o nome transpasseiro. E agora, Jacó
vai se chamar Israel. Israel, que é a nação santa, escolhida por Deus. Deus agora vai chamar Jacó de Israel. E é interessante. E Jacó teve 12 herdeiros que constituíram cada um a sua tribo, dando origem ao povo hebreu. Todo esse período ficou conhecido como a Era dos Patriarcas, que reuniam funções diversas, como a de chefe militar, sacerdote e autoridade política. Ismael, filho de Agar, também formou um grande povo, ismaelitas, dos quais descendem os árabes. Quando Sara morreu, Abraão tomou outra mulher chamada Quetura, que gerou outros filhos. Abraão viveu 175 anos. Quando morreu, foi enterrado na gruta de Macpela, no campo de Efron, junto de sua mulher Sara, pelos seus filhos Ismael e Isaque, conforme a Bíblia descreve lá em Gênesis, capítulo 25, versículos 7 e 9. Quando a região de Canaã enfrentou um grande período de seca e fome, os herdeiros do patriarca transferiam-se em definitivo para o Egito. Por lá, foram transformados em escravos, um período de 400 anos. Deus teria escolhido Moisés para liberar os hebreus da opressão e servidão. Amados, essa história de Abraão é uma das mais belas histórias. Enquanto Abraão esteve vivo, Deus cumpriu com Abraão tudo o que havia dito. E Deus agora vai continuar a fazer através da descendência de Abraão. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele disse. Agora o povo está sendo escravo do Egito. Então Deus vai levantar alguém para arrancar, para tirar do meio da servidão. E Deus vai trazer então Moisés, que guia o povo por mais 40 anos no deserto, até se iniciar a reconquista da mística terra que Deus havia prometido a Abraão. Porém, em vários momentos o povo hebreu esteve subjugado a outras civilizações mais poderosas, como os assírios, babilônicos e também aos romanos. Ao longo da história, entre a vinda de Jesus, o surgimento do Islã e outros acontecimentos, Israel permanece uma religião formada, cercada de polêmicas. Esta é a história mais linda do patriarca Abraão, o pai da fé. Eu quero dizer a você, se você colocar a tua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, confiar em Deus, todas as promessas, tudo aquilo que Deus havia dito que faria em tua vida, Ele é fiel para cumprir. Uma mulher avançada em idade, um homem avançado em idade, e Deus vai cumprir a promessa que havia dito que faria a Abraão pai de multidões. É interessante que nós não possamos tentar adiantar o processo ou atrasar o processo. Temos que confiar em Deus e assim Deus vai cumprir as suas promessas. Deus te abençoe. Fique com esta bela história de Abraão.